Pode se colocar de pé, por favor? Mais que a mim, Senhor, te amo. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. Comece a adorar. Traga o perfeito louvor a Deus nessa noite. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, e como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma, e como são preciosos os seus pensamentos por mim, amado da minha alma. Quantos aí amam o Senhor e podem declarar isso para Ele? Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Hey, mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, nós te amamos tanto, Senhor. Nós exalamos gratidão nessa noite pelos teus grandes feitos. Nós entregamos, ó Deus, tudo que temos, tudo que somos diante do Senhor, porque não existe lugar melhor de estar do que no centro da tua vontade. E eu peço nessa noite que através do Espírito Santo o Senhor possa falar profundamente ao coração dos meus irmãos, retirando-nos, ó Deus, de um lugar fixo aonde a nossa alma está, para que possamos estar aonde o teu Espírito deseja que estejamos. Eu quero desde já, ó Deus, orar para que mentes e corações estejam totalmente voltadas diante do Senhor. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, toda inquietação. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo tudo aquilo, Pai, que tenta trazer, ó Deus, agonia e aflição nos nossos corações. E lançamos diante do Senhor agora todas as preocupações e pedimos: vem com o teu governo, vem com o teu reino, cumpre a tua vontade e assume o teu lugar nos nossos corações. Porque nesta noite o que nós precisamos, ó Pai, é deixar os nossos corações totalmente preparados para que a semente da tua palavra venha sobre nós e em nós, ó Deus, venha gerar frutos a qual o Senhor deseja para as nossas vidas. Hoje nós entregamos, ó Pai, uma adoração santa diante do Senhor. Obrigado pela palavra a qual o Senhor concedeu ao meu coração, Pai. Mas essa palavra não tem poder se ser apenas um discurso de homem, ser apenas um discurso, ó Pai, decorado. Mas eu creio, Pai, que essa palavra, ela foi passada no teu fogo, ela foi passada diante do teu Espírito, e as revelações na qual o Senhor tem para nós, seja como pedra preciosa, Pai, como algo precioso em nossos corações. Assim nós te amamos, te desejamos e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém e graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Boa noite a todos, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos, amém. Que possamos
expressar nessa noite a vontade do Senhor, amém? Hoje à tarde nós estávamos conversando, na hora do almoço, melhor dizendo, estava eu, o Alan e o Adriano, e o Adriano falou algo assim, tremendo, sabe, que a gente estava conversando, e uma revelação que veio do alto, assim, para o coração dele, que a gente estava falando que existem situações na nossa vida, que às vezes nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos que parece que a gente procura ajuda em A, em B, em C, em D, em E, queremos ajuda de todo mundo, porém, a gente, principalmente quem aqui é líder, pastor, quem cuida de pessoas, nós queremos sempre ajudar todo mundo, independente das dificuldades, independente do que as pessoas estão passando. O nosso chamado em Cristo é esse. Só que nem tudo que nós passamos, ou melhor dizendo, nem tudo que as pessoas estão passando, nós temos que ajudar assim, de um bate-pronto, esperando que o resultado seja imediato na vida da pessoa, porque às vezes a pessoa está esperando um resultado imediato na vida dela, de uma ajuda na qual foi dada. Só que o Adriano falou algo assim bem interessante. Ele falou assim: perceba uma coisa, que tem a parábola do bom samaritano, e o bom samaritano conta, né, a história que tem um rapaz lá, que ele apanhou na mão dos ladrões, estava lá largado, né, arrebentado, aí passa um, passa dois e não ajuda, aí de repente vem o bom samaritano, e estende as mãos, presta cuidado diante de tudo aquilo. Só que, percebam algo, aquele rapaz que apanhou, passou todo mundo, passou um bando de pessoas diante dele, só que a situação que aquele cara estava era uma situação de morte, era uma situação que já não tinha mais saída, ou era o socorro do bom samaritano, ou era a morte. Ou seja, aquele cara estava no fundo do poço, literalmente no fundo do poço. E esse bom samaritano é a figura de Cristo, porque existem situações na qual Cristo deixa você passar e permite você viver, que às vezes você está lá no fundo do poço dizendo assim: ó, eu preciso do socorro, porque parece que o pastor Léo não ajudou, o pastor Cleiton não ajudou, a pastora Sheila não ajudou, a pastora Tânia não ajudou, Caia Larissa não ajudou, o William e a Karen não ajudou, ninguém ajudou, passaram por mim e parece que não viram. Não é que nós não vimos, é que tem áreas da sua vida que Deus quer tratar, quando verdadeiramente você dizer assim: ó, ninguém me ajudou, mas a minha esperança não está nas pessoas, a minha esperança está somente em Cristo. Então, só que a visão humana, ela quer que a gente tenha uma ajuda imediata, porém, com Cristo é diferente. Com Cristo, nós precisamos estar sem reservas de argumentos ou de planos em nós, para que Ele venha e haja na nossa vida, porque aí já não é mais o que os homens fazem, mas sim o que o Senhor quer fazer. E eu quero nessa noite narrar uma história aos nossos corações. Eu quero falar um pouquinho nessa noite de uma história trágica, uma história triste, uma história de flagelo, de um homem que foi enviado para essa terra somente para fazer coisas boas, só tinha boas intenções, tratava todo mundo com amor, com decência, com carinho, com conselhos, porém passou algo que nenhum de nós
teríamos estrutura para passar. Poderíamos passar. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, ou acesse aí no seu telefone. Isaías, capítulo de número 53. A partir do versículo de número 10. E nós vamos ler até o versículo de número 12. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Se você sabe, cante. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer. E levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa tocar. Isaías 53 diz assim, versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prospera nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo. Com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui é a narrativa de algo que o profeta Isaías obteve como revelação de Deus acerca dos tempos de Jesus Cristo. E essa narrativa de Isaías, ela começa a ter o cumprimento num lugar chamado Pretório, aonde era como se fosse um palácio, onde o governante ou aquele que estava para governar aquela cidade, nação, país, lá ficava. E um homem chamado Jesus, que passou por essa terra somente para fazer coisas boas, como eu disse, ele apenas fazia milagres, curava os enfermos, anunciava o reino de Deus, anunciava que existia algo que ia sobressair tudo aquilo que era terreno, para que a ordem do governo de Deus viesse sobre a terra. E muitos daqueles governantes daquela época não conseguiam entender o que era verdadeiramente obter as coisas do reino de Deus. Pessoas como eu e você, que às vezes no dia a dia não conseguimos entender algumas situações acerca do reino, não conseguimos obter revelações acerca de tudo isso. E os religiosos daquela época fizeram de tudo para que tramasse, para que Jesus, aquele que era o amor, a luz, aquele que fazia o bem, fosse acusado e recebesse sobre ele uma pena que nós, amém, deveríamos receber, por fazer o mal e por ter uma vida totalmente contrária da vida que Jesus tinha. Só que o que acontece? Jesus foi diante do governante daquela época
tanto quanto a Herodes, quanto a Caifás, e quanto também, né, a Pilatos. E aqueles homens que lá estavam decidiram que Jesus deveria ser açoitado, apanhar, e também depois decidiria outra coisa. E eu quero começar a narrar algo aqui diante de você, para que você tenha o conhecimento, que quando Jesus foi condenado ao espancamento, existia os açoites que eram dados através de um chicote, que esse chicote era com algumas tiras, que tinham pontas de ossos afiadas, e alguns pedaços de metal, de chumbo, de ferro, que todas as vezes que batia no corpo da pessoa, grudava na pele, grudava na carne, e quando puxava, saía um pedaço daquela carne junto. Então não era apenas uma chibatada daquela que você recebia do teu papai e da tua mamãe quando você aprontava lá, né? Através da espada de São Jorge, que se fala, através da cinta, não. Ele foi colocado diante de um local, de um tronco, e ali, e lá naquele momento, soldados com muita raiva batiam em Jesus. Pau! E a cada uma daquelas chibatadas, arrancava um pedaço da carne daquele que era um todo-poderoso e um Deus soberano. E parecia injusto para todos que estavam e sabiam quem ele era. E de repente foram 39 chibatadas, que fazia as costas de Jesus estar de uma maneira dilacerada. E ele ficou totalmente desfigurado. A Bíblia cita, e eu quero ler só para que você entenda, que Isaías 52, lá no versículo de número 14, fala assim, ó: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais que a dos outros filhos dos homens. Ou seja, Jesus estava com uma aparência totalmente feia, o seu corpo estava totalmente machucado, feridas estavam expostas, o sangue começava a descer, e aonde Jesus apanhou, começou a fazer aquela poça de sangue. Aí pegam agora, fazem uma coroa de espinhos, colocam na cabeça de Jesus, e com um bastão ainda batem nele. Pegam agora uma túnica e colocam sobre ele, dizendo assim, ó: você não dizia que era o rei? Então fica aí, ó reizinho. E se você é realmente o rei que você diz, diga para que alguém venha te livrar de tudo isso. E zombavam dele, batiam nele, cuspiam nele, agrediam verbalmente ele. Só que, queridos, o chicote, ele rasgou as costas de um ser que queria somente fazer o bem. Aquele chicote rasgou a pele e as costas de um homem que somente propagava coisas boas, que foi levantado nessa terra para trazer o amor. Aí agora, ainda não satisfeitos, pegam esse homem e levam ele agora diante de uma população, diante de uma multidão como nós, e lá começam a dizer: precisamos ainda fazer algo mais, porque não é suficiente o que ele está passando. Ele precisa ser mais envergonhado, ele precisa sofrer mais, estar exposto mais a algumas situações de vergonha, porque nada disso é suficiente. Aí, naquele dia, existia uma festa, e naquela festa tinha que libertar uma pessoa.
E lá existia um homem que tinha sido condenado por um homicídio. E aqueles mesmos homens que fizeram aquela situação, que tramaram tudo aquilo para que fosse entregue Jesus, ele chegou no meio do povo e começaram a inflamar a multidão que lá estava, dizendo assim: ó, quando falarem a quem nós devemos libertar, fala que nós devemos libertar Barrabás e não Jesus. Aí, só que o nome daquele Barrabás também era Jesus Barrabás, e o outro era Jesus o Cristo. Ou seja, o homicida e o autor da vida. E a multidão começou a dizer: solte Barrabás, solte Barrabás, condena a morte Jesus, crucifica Jesus, mas solte Barrabás. Ou seja, uma multidão inflamada estava condenando o autor da vida e libertando um assassino. Aí, quem estava no governo: eu lavo minhas mãos, crucifica Jesus e liberte Barrabás. E agora começa uma nova situação, uma nova caminhada. É colocada uma trave muito pesada sobre os ombros de Jesus. E agora ele tem que fazer o trajeto chamado trajeto da vergonha, trajeto da exposição, aonde ele ia agora carregar a ferramenta que serviria como instrumento de tirar a sua vida. E ele está caminhando com aquela trave pesada nas costas, e está indo. E ele carrega o madeiro até um lugar chamado Gólgota, por uma via chamada Via Dolorosa. E no meio desse trajeto, muitos gritavam, acusando, denegrindo a imagem de Jesus, cuspindo, atacando coisas sobre ele, até o momento que ele cai. Aí vem um homem que o ajuda a carregar. No momento da dificuldade, Jesus, onde ele estava caído, ele foi colocado. E você vê uma coisa aqui: Jesus, o autor da vida, aquele que é o Todo-Poderoso, ele tinha o poder de se levantar sozinho, mas ele quis deixar um ensino para mim e para você, que no momentos de dificuldade, quando a gente cai, pessoas estão dispostas a nos ajudar. Existem mãos ainda que estão dispostas a te ajudar. Não carregar a cruz que você carrega, mas fazer você ficar de pé para continuar a caminhada diante da cruz que você está levando. E lá, agora ele chega num lugar, num local, aonde seria feita a crucificação. E agora vem um homem, martelo na mão, pregos gigantes, colocam a trave horizontal e a vertical. A horizontal já estava nos braços de Jesus, colocam a vertical, e agora colocam Jesus sobre aquela cruz. E vem a primeira pancada, tal na mão. E a Bíblia fala que Jesus não emite som nenhum, que ele não faz barulho nenhum. Aí imagino vindo mais outra pancada até atravessar a mão, a madeira e cravar no chão. Aí para outra mão, junta-se os pés e vem mais uma marretada. O prego enfiando, atravessando os ossos, atravessando tudo ali.
aquela dor, aquela agonia, aquele sofrimento. E agora lá entre o céu e a terra, os cravos perfuram Jesus. Os cravos começam a perfurar suas mãos e os pés. E agora, irmãos, a agonia física, ela atinge o seu ápice na cruz do Calvário. E lá naquela cruz, Jesus começa a sentir dores terríveis. Levantam a cruz e colocam ela de pé. Colocando a cruz de pé, o peso dos seus órgãos superiores começam a pressionar os órgãos inferiores. Jesus agora começa a passar um processo chamado processo de asfixia. E ele começa a sofrer, porque os órgãos de cima estão pressionando os seus pulmões. E eu imagino Jesus tentando puxar o ar, tentando buscar o ar, para tentar ainda continuar a respirar. Com muita dificuldade, não consegue. E aquelas pessoas olhando, vendo, admirando aquilo que estava acontecendo. Aí, queridos, ainda vão lá, Jesus pedindo água, embebedam uma esponja no vinagre e ainda tentam dar para ele. Ou seja, mais agonia, mais sofrimento, mais vergonha, mais dificuldade. Só que, como eu disse, o ápice do sofrimento e da agonia física estava acontecendo no corpo de Jesus, mas existia também a agonia espiritual, a qual Jesus estava passando. E a maior, posso colocar assim, que a agonia mais terrível que Jesus passaria não era no seu corpo físico, mas era a agonia espiritual que ele viveria ali. Por quê? Porque uma frase a qual Jesus estaria falando estava expondo a maior dificuldade que um homem e uma mulher pode ter. Que naquele momento eu imagino Jesus olhando para baixo, diante daqueles que estavam tentando contra a sua vida, olhando para o seu corpo, vendo todo o flagelo, mas não reclamava das dores que estava sentindo. Mas de repente eu imagino Jesus olhando para o céu e não enxergando mais aquele contato que ele tinha com o Pai, sentindo com que agora o ambiente de luz se torna um ambiente de trevas, e ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E aquela foi a maior agonia que Jesus poderia sentir. Por quê, queridos? Porque naquele momento Jesus estava recebendo todo o pecado da humanidade. Jesus estava recebendo o meu e o seu pecado, estava absorvendo o meu e o seu sofrimento, estava recebendo a minha e a sua enfermidade, estava recebendo a minha e a sua vida cativa. Dores, aflições, angústias, decepções, tudo veio sobre Jesus. E agora o pai não conseguia mais enxergar o filho, e o filho não tinha mais como enxergar o pai, porque aquilo que era profano, aquilo que era sujo, aquilo que era injusto, aquilo que estava sobre nós, veio sobre o santo. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei. Feche seus olhos e declare isso. O preço dos meus pecados
lá na cruz, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para postrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. E agora Jesus, ele bebe sozinho do cálice da ira divina. Sozinho ele agora amargamente absorve coisas que nós deveríamos receber. E no Calvário, agora o justo é tratado como maldito, para que os malditos se transformassem em filhos de Deus. E não foi, querido, não foi, irmão, a força do braço do soldado, dos soldados daquela época, que Jesus foi esmagado. O que esmagou Jesus foi o peso do meu e do seu pecado. Foi isso que trouxe para Jesus agora um sofrimento maior. Só que para nosso Pai não existe plano A ou plano B, existe plano D. Um plano da plenitude, da totalidade que Ele tem para mim e para você. E era esse dia, sábado. Só que no sábado agora, Jesus entrega a tua vida, existe um silêncio brutal. Após Jesus dizer, está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E o corpo de Jesus agora é pedido por um homem para que fosse colocado no sepulcro. E envolvem o corpo de Jesus num tecido de um linho fino. E ele é colocado num túmulo, onde José de Arimateia tinha. Só que existia uma pedra muito pesada, que lacrava aquele túmulo. Uma grande rocha foi colocada, como eu disse, rolada. O corpo de Jesus lá dentro. O sábado agora é um sábado de silêncio, um sábado de luto. Todo mundo que lá estava vai embora. Cada um vai para o seu local. As coisas e as promessas na qual Jesus tinha falado começam a ser esquecidas. Já não lembravam mais que ele tinha falado que era necessário ele morrer, sofrer, padecer, mas ao terceiro dia ele ressuscitar. Aí, o que acontece? No romper da manhã de domingo, a terra treme. Aí, a pedra do túmulo foi removida. Aí quando olham lá para dentro, uma surpresa, Jesus não está mais lá. Agora ele ressuscitou. O corpo já não estava mais.
anjo removeu a pedra, mas não removeu a pedra para Jesus sair. Mas a pedra foi removida por apenas uma coisa, para demonstrar que ele já não estava mais lá. Porque Jesus não precisa de ajuda humana para sair de dificuldades, para sair de locais aonde ele estava. Ou seja, a pedra do túmulo foi removida para Jesus sair, para que o mundo tivesse uma visão de que ele venceu. Ou seja, aquele que estava impedido de sair por causa de pedras que foram colocadas, demonstrou que as pedras não são dificuldade, porque ele tem poder sobre tudo e sobre todos. E ele sai desse ambiente. E agora Maria Madalena, aquela que era tomada por espíritos imundos lá no passado, que foi liberta por Jesus, que entregou a sua vida e começou a seguir, ele vai até lá, ela vai até lá. Imagino, querendo espiar lá para dentro, e de repente ela olha e tem 2 anjos lá dentro, um aonde estava a cabeceira do corpo de Jesus, a cabeça do corpo de Jesus, e onde estavam os pés. E ela olha aquela cena e fala: cadê o meu mestre? Onde está? Aí de repente ela vê um homem do lado de fora. Aí ela olha e fala assim: eu acho que esse aí é o jardineiro. Aí olha para o jardineiro e fala assim: aonde está o corpo do meu mestre? Você imagina que situação? Só que aquele homem que lá estava, queridos, era o próprio Jesus. E ela confunde Jesus com o jardineiro. Mas aí Jesus olha para ela e fala assim: Maria, por que choras? Por que você está chorando, Maria? Aí de repente ela olha e responde assim: porque eu não sei onde está o corpo do meu mestre. Você sabe onde está? Porque se você souber onde está, eu vou pegar e vou enterrar ele. Aí Jesus olha e fala assim: Maria. E a Bíblia fala que ela olha e fala assim: mestre. Ou seja, você pode ter todos os rótulos que o mundo te dá, mas Jesus, ele conhece você pelo nome. E quando ele te chama pelo nome, é impossível você não identificar que ele está te amando e está te chamando. Pode as promessas você não ver, mas esse nome você vai conhecer. Porque quando ele te chama, ele não te chama por condenação, por erro, ele te chama por alívio e por resgate e por ajuda e para transformação. E agora Maria, homem, conhecendo a voz do mestre, vai tentar ir diante dele. Fala assim: não se aproxime, Maria, calma aí, porque o processo ainda não acabou, eu ainda não subi até meu pai. Só que vá aos discípulos e a Pedro e anuncie o que você está vendo. Aí ela vai contente anunciar que agora a ressurreição física de Jesus transforma o cenário de choro e sofrimento em cenário de alívio absoluto. E ela vai e conta, e as pessoas não entendem. A sexta-feira, irmãos, foi de agonia. O sábado foi de silêncio. Mas o domingo trouxe um alívio que não era passageiro, era um alívio que se tornaria para sempre. E o túmulo vazio foi o recibo pago de Jesus pela nossa dívida e pelos nossos pecados, dizendo: ó, já não estou mais aqui. E agora Maria, imagino, indo lá anunciar, ninguém acredita, e ela chega e vai anunciar sobre a ressurreição, porque Jesus, ele não subiu imediatamente, ele apareceu e permaneceu por 40 dias, ministrando quem lá estava. Aí agora ela vai, chega lá e fala assim: meu, está vivo, ninguém acredita.
Aí a Bíblia fala lá em João, amém? Em João fala assim, ó, vou ler a partir do versículo 4. Melhor dizendo, vamos ler do versículo 19. 20 e 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se vocês retiverdes, serão retidos. Só que, irmãos, Jesus veio, apareceu para os discípulos, não apenas para aparecer, Ele veio para restaurar os sentimentos e as emoções daquelas pessoas que lá estavam. Pedro foi pescar nu, cheio de sentimentos ruins por ter negado a Cristo. Aí Jesus vai lá, aparece para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? Fala 3 vezes com Jesus, com Pedro. Aí Pedro dá as respostas que nós sabemos, que eu não vou entrar nisso para a gente acabar daqui a pouco. Aí de repente ele olha e fala assim: então apacenta os meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus estava restaurando os sentimentos de Pedro antes de dar uma responsabilidade para Pedro exercer, que era o cuidado de ser um líder da igreja. Porque pessoas feridas vão sangrar sobre os demais. Só que Jesus veio e restaurou agora as emoções de Pedro. Aí Jesus não apareceu para os discípulos. Tinha um que não estava lá, que eles foram contar o que estava acontecendo. Ele falou assim: meu, Jesus apareceu, mostrou a mão, mostrou um lado, nós vimos ele vivo. Aí um fala assim: imagina, eu só acredito se eu tocar e se eu ver. E o nome desse discípulo era Tomé. Ei, não importa se do seu lado existem Tomés, pessoas que não acreditam naquilo que você está falando diante de um Deus que é vivo. Sabe por quê? Porque nós não temos que estar interessados naquilo que você tem para demonstrar, ou naquilo que você tem para falar. As pessoas estão interessadas naquilo que você quer demonstrar através de Cristo. Porque quando Cristo aparecer para aquelas pessoas, aí o resultado acontece. Aí Jesus aparece para Tomé e fala assim: Tomé, toca, ó, a mão furada, olha, aqui, olha o pé, Tomé. Aí Tomé olha, aí fala: é você mesmo, mestre. Ou seja, mais uma vez, Jesus não veio para trazer condenação sobre o incrédulo, mas Ele veio para aparecer para aumentar a fé do incrédulo. Pode ser que no cenário da tua incredulidade, Jesus precisa aparecer para que a sua fé seja aumentada. Agora, irmãos, Ele restaurou a esperança dos discípulos e está restaurando, e restaurou também a esperança de alguns homens que caminhavam ao caminho de Emaús. Apareceu, ministrou. E a sua história terrena não acaba com a ascensão, mas Ele deixa uma promessa viva, que Ele está nesse momento à direita, à destra do Pai, funcionando agora como o nosso advogado e como o nosso intercessor. A agonia a qual Ele passou, agora a agonia virou triunfo, e a cruz se tornou uma coroa de vida sobre Cristo e sobre a igreja. Colossenses 2, lá no versículo 14,
demonstra algo poderoso, a qual nós, como igreja, precisamos obter essa visão. Não que a cruz foi vergonha, ou que Satanás triunfou, trazendo morte sobre Jesus, fazendo com que ele passasse tudo aquilo, porque ele teve a vontade de fazer com que Jesus passasse. Não, mas Paulo lá em Colossenses 2,14 diz assim, ó: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, aquele que se calou diante dos acusadores, hoje vive para advogar a minha e a sua causa. Ele triunfou sobre os principados, sobre as potestades, sobre todos os inimigos, dizendo assim: ó, vocês acharam que eu perdi, mas não, eu venci, e através da minha vitória, eu estou trazendo vitória para todos aqueles que virão depois de mim. Ou seja, olha para o teu irmão e fala assim: eu e você somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. A cruz foi o preço do nosso perdão, e a ressurreição é a garantia da nossa eternidade. E agora não somos mais do exército da morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, nós não temos mais condenação de morte, mas nós temos agora decretos de vida, decretos de paz, decretos de alívio. Não adoramos o mártir morto, mas nós adoramos o Rei dos Reis. Nós adoramos um Cristo vivo, um Rei que governa esse universo com cetro de justiça, um homem que venceu tudo e todos, aonde uma história que era triste se tornou numa história gloriosa, linda, e que serve de exemplo para nós vivermos como Jesus viveu. Agora faz uma pergunta para essa pessoa do seu lado aí. Olha para ela, pergunta assim para essa pessoa: está difícil? A sua situação está difícil? Está doendo? Parece que não tem saída? Agora olha nos olhos dele e fala assim: tem como comparar o que Jesus passou, com o que Jesus sofreu, com o que você está passando? O que foi mais difícil? Eu tenho certeza que o que Jesus passou foi muito mais difícil do que o que eu e você estamos passando. Ou seja, as agonias, as decepções, as afrontas, as dificuldades, as enfermidades, as traições, as situações que são levantadas contra você, não há de se comparar com o peso de glória que há de se revelar nesses dias. Não há de se comparar com o que Cristo está fazendo na tua vida no dia de hoje. Não fica embasado nas decepções que estão aparecendo diante de você, mas olha para o autor e consumador da vida, que tem decreto de paz, de vida e de vitória. Olha para ele e diz: eu preciso do Senhor. Fala para o teu irmão assim: eu posso te ajudar até certo ponto, mas existem coisas que o Senhor está esperando somente a tua entrega, somente a sua rendição. Irmãos, tem coisas que Jesus não pode fazer
porque você ainda não se rendeu completamente. Aí você pode estar falando assim: pastor, eu tentei de tudo nessa vida, de várias situações eu tentei. Exatamente, por isso que não deu certo, porque você tentou. Agora faz através de Cristo, para ver se tudo que você estava tentando fazer pela força do seu braço não vai dar certo. Isaías 53, queridos, é o resumo da caminhada da nossa fé. O mesmo Jesus que conheceu a agonia mais profunda, nos deu o alívio mais completo. E hoje, Ele é alívio para o seu sofrimento. Hoje, Ele é o que traz vitória para mim e para você. Hoje, é Ele que traz as recompensas, a cura, a vida, a libertação. Só que Jesus não faz nada na nossa vida, ou melhor dizendo, Jesus já fez tudo na cruz do Calvário para resolver os nossos problemas. Só que existem coisas que não estão acontecendo em nós, porque nós não estamos permitindo Ele fazer do modo a qual Ele faz. E o modo que Jesus faz não é o modo que você quer, ou o modo que você planeja, ou o modo que você deseja. Jesus é o plano perfeito para a nossa história ser mudada. Jesus é o plano perfeito para que nossa vida seja transformada. Jesus não veio para melhorar você, Jesus veio para transformar você. Jesus veio para tirar você do lugar que você está estagnado e que não avança em fé, para colocar você num lugar aonde Ele vai transicionar a tua fé num nível absurdo, elevando a tua fé. Só que, irmãos, a história não terminou no sepultamento. A tua história também não vai terminar desse jeito que você está vivendo. Se você permitir Cristo entrar na tua vida, se você permitir Cristo entrar no teu casamento, Cristo entrar na tua casa, Cristo entrar na tua saúde, Cristo entrar nos teus vícios, deixa Cristo entrar. Hoje nós estávamos conversando e o apóstolo Facundo falou algo tremendo. Ele falou assim: eu estava contando uma história que eu vivi de libertação. Aí ele falou assim: eu acredito nisso, porque eu estava no banheiro da minha casa, quando eu era usuário de droga, com uma pedra de cocaína na mão, com um cartão de crédito, me preparando para usar, e de repente ele escutou uma voz, que era a voz de Jesus. Não lembro o que foi que a voz falou. Isso. E aquela voz transicionou ele de um lugar de escravidão para um lugar de liberdade, e para um lugar de morte para um cenário de vida. O que basta hoje, e o que é necessário hoje, é você silenciar todas as vozes que estão ao seu redor, para que uma voz, que é a voz doce de Jesus, seja escutado pelo teu espírito e sare os flagelos da sua alma. É transicionar você de um lugar de condenação, de um lugar de pecado, para um lugar de santidade, para um lugar aonde Cristo é tudo em todos. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Os céus anunciam a glória de Deus, e hoje anuncia também uma mudança de transformação no seu cenário. Você não foi chamado para viver esse sofrimento que você está vivendo. Você não foi chamado para carregar sobrepeso, sobrecarga, do modo que você está carregando. Lá em Mateus, capítulo de número 11, e gostaria que você se colocasse de pé agora, e se possível apagasse as luzes. Em Mateus capítulo 11, no versículo 28, diz assim, até o versículo 30: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, o maior desejo de Jesus é que você permita Ele entrar diante do cenário que você está vivendo, porque é onde Jesus entra, Ele muda tudo. Nós cantamos agora, Ele quebrou o cristal do nosso orgulho. Às vezes o que precisa é esse cristal do orgulho ser quebrado da tua vida, esse cristal da soberba ser quebrado da tua vida, de uma vida de aparência ser retirado de nós. Porque a pior coisa que tem é Jesus te procurar no lugar onde Ele te colocou, Vanessa, e quando Ele chega lá, você não está lá. Mas Ele não vai cansar de ir nesse lugar 300.000 vezes, até que você esteja lá. Você pode ter saído da posição original, aonde Deus te colocou, no lugar do primeiro amor, mas Jesus sempre vai retornar naquele lugar, para te encontrar lá, e o dia que Ele te encontrar, não vai ter palavra de condenação, pelo contrário, vai ter braços abertos, uma palavra de conforto, dizendo: obrigado, filho e filha amada, por ter voltado no lugar aonde eu te plantei em amor. E hoje, Jesus quer te encontrar nesse lugar, no lugar aonde não tem condenação, aonde não tem enfermidade, aonde a doença não prevalece, aonde as emoções não são afligidas, mas pelo contrário, Ele quer te encontrar no lugar onde colocou o fruto da árvore da vida, para você experimente e retorne todos os dias para provar da vida a qual Cristo tem preparado. Ele tem vida para mim e para você. Entenda, Jesus não veio para resolver problemas domésticos. Jesus veio para transformar a tua vida, e na transformação da sua vida, o seu problema doméstico é resolvido. Jesus veio para isso, para uma transformação daquilo que nós éramos para aquilo que Ele é, ou seja, deixando para trás toda a vida passada e indo adiante para viver o novo a qual Cristo tem para mim e para você viver, quebrando os grilhões que impedem você de avançar, retirando as algemas que te impediam, trazendo liberdade para mim e para você. Feche os seus olhos agora. Pode ser que você saiu do lugar onde Cristo te colocou e parece que tudo na sua vida não está dando certo, parece que Jesus abandonou você. Ei, Jesus não te abandonou. O que está acontecendo na sua vida é para uma coisa só, é para que a glória de Cristo seja revelada, e o peso da glória de Deus, o peso da glória de Deus é o que você precisa para despedaçar toda essa sobrecarga a qual você está vivendo. E nós lemos que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele tem descanso para a tua alma, mas você está esperando Ele ir até você, mas o decreto é o contrário, é você ir até Ele.
E hoje Ele te convida: vem para os meus braços, vem para um local aonde eu tenho vida para você. Me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar. A lei de Moisés me condenava por meus erros, mas em uma pedra Ele pegou pra mim apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase atira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Toda condenação seja retirada da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Todas as palavras de acusação que são levantadas contra ti, nós repreendemos e anulamos diante daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Decretos de morte, decretos de falência, decretos de derrota, tudo isso foi substituído por decretos de vida, de paz. Hoje, Jesus quer fazer da tua história triste uma história de superação, a história de derrota numa história de vitória, numa história de destruição numa história de ascensão. Jesus não nos fez para viver um cenário de tristeza, mas sim uma vida de alegria, porque a alegria não está condicionada às pessoas ao seu redor, a alegria está condicionada a Cristo viver em você. E hoje eu quero convidar você, querido, que quer sair dessa situação que você está vivendo, para você começar a viver uma situação na qual Cristo quer viver, Cristo quer fazer você viver segundo a vontade dele. As dificuldades estão muito grandes, e eu sei que às vezes você está com vontade de largar tudo, de jogar tudo para o alto, de desistir de tanta coisa. Maior é a estatística daqueles que fracassam do que aqueles que dão a oportunidade de reescrever a tua história. Muda essa estatística. E eu quero te convidar, para você que está passando por um momento difícil na sua vida, a você vir aqui na frente, para que nós não venhamos, amém? Para que nós venhamos como igreja orar por você. E eu quero que você venha, como Jesus disse: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Não tem vergonha, não fique estagnado nessa situação, mas vem para cá, para que Deus transforme a tua história, para que você deixe de fazer segundo a força do teu braço. Quebre o orgulho. Enquanto o louvor vai tocando, que o Espírito Santo te conduza até aqui. Como esses homens e mulheres valentes estão aqui na frente. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Se vocês, líderes, pastores, puderem orar por essas pessoas, por favor. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. E a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. E a minha alma buscar. Se você sentir de orar por alguém, fique na liberdade para orar por alguém, amém? Essa é uma noite onde Deus está curando, restaurando, onde Deus está transformando. Seja um instrumento de Deus. Foi transformada. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor agora, Pai, traga vida sobre cada um que aqui está. Eu declaro todo o cenário contrário se torne num cenário favorável, onde Cristo traga vida. Nós trazemos a existência da luz de Cristo. Que a claridade, a luz de Cristo venha sobre todas as situações de trevas da tua alma. Seja tomado agora pelo poder aonde Cristo opera. Que Cristo seja soberano sobre suas emoções. Que a sua realidade seja transformada. Que a visão deturpada se torne numa visão clara. E que Cristo apareça sobre ti, te tirando do cenário a qual você estava vivendo, que era aparente, para que a realidade dele se manifeste sobre você. Nós não aceitamos estagnação, paralisação. Nós não aceitamos que o inferno traga medo sobre você. Que o amor de Deus inunde os seus sentimentos, inunde as suas emoções. Tome a tua alma agora.
te retire dessa prisão a qual você vivia. Depressão, saia em nome de Jesus Cristo. Síndrome do pânico, para em retirada. Ansiedade, Cristo já levou embora. Declaramos vida de Cristo. Declaramos saúde. Câncer, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Eu declaro vida. 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 Tudo aquilo que os médicos podem ter desenganado, eu retiro esse engano e trago decreto de certeza da vida de Cristo operando sobre você. Casamentos sendo transformados, feridas sendo curadas, mágoas arrancadas, no lugar do ódio, o perdão sobressaindo. Eu declaro saúde de Deus sobre os lares e Cristo operando o desejo, o querer e o efetuar dele sobre cada família. Que o reino de Deus seja sobre sua casa. Que a paz de Cristo seja sobre o seu lar. Satanás, nós damos uma ordem agora. Solta e retira da prisão. Solta e retira da prisão. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda situação de destruição familiar. Divórcio não existirá. Morte não existirá. Feridas causadas por religiosos, por homens e mulheres maldosos, nós repreendemos agora e passamos o bálsamo sobre essa ferida, para que você sirva a Cristo na liberdade do Espírito. Declaramos que os céus proféticos estão pairando sobre a tua casa. Uma voz profética de vida e restauração está vindo sobre o teu lar. Nós profetizamos que Cristo apareça, que Cristo seja visualizado na tua vida, que todo engano seja retirado agora, em nome de Jesus o Cristo. Que você seja tomado pelo poder de Deus e sinta-se amado, amada. Orebacandarabasai. Sinta-se perdoado, sinta-se perdoada. A paternidade de Deus restaurada sobre a tua vida. Todo sentimento de orfandade sai agora em nome de Jesus. Que nós trazemos a vida de Cristo sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Oreba da Candarabasai. Vida é do teu sofrer, participar pra tua glória. Vivo os meus dias em perder a vida encontrará. Para nós finalizarmos, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. O Senhor nos chamou
para sermos embaixadores de Cristo, amém, Camilo? Para sermos evangelistas sobre essa nação. E eu quero que você agora, de verdade, para essa pessoa que está do seu lado aí, que às vezes você não conhece, ou que você está visualizando aí, olha para ela e fala assim: você já entregou sua vida para Jesus? Vamos fazer um papel de evangelista aí? Gostaria que você saísse do seu lugar, visualizasse alguém. Vai lá perto dessa pessoa aí. Pode acender as luzes, por favor. Amém? Gostaria que você visualizasse aí uma pessoa aí. Vai até ela. Faz o papel de evangelista e deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Amém? Você sabe que alguém pode, às vezes você conhece, irmão, que está do seu lado, que está desviado, deu uma acalmada, né? Retrocedeu na fé. Vai até essa pessoa aí agora e fala assim: você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Fala para ele assim: não estou te oferecendo uma religião, estou te oferecendo agora a vida de Jesus, uma mudança de ciclo, de você sair de uma morte eterna para uma vida eterna. Amém? Se tem alguém aí do seu lado aí que quer tomar essa decisão, traz aqui na frente agora, para a gente orar junto. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Amém? Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar aos braços do Pai? Vai ser uma noite ímpar, uma noite especial. Amém? Como é teu nome? Glória a Deus. Amém? Gabriel, você pode repetir o que eu vou te falar? Amém? Fala assim: Senhor, nesta noite eu reconheço que Jesus Cristo é Senhor e Salvador sobre a minha vida. Eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Perdoa os meus pecados e escreve uma nova história. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Jesus, por me tirar da morte eterna e me transportar para a vida eterna. Amém? Gabriel, a Bíblia fala que todos aqueles que recebem e aceitam o Pai, aceitam o Filho, recebem o Pai. E um dia, todos que aqui estão tomaram a decisão, como você tomou, de entregar a vida para Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós temos agora uma identidade, nós temos uma paternidade. Então nós saímos de uma orfandade para ter um Pai, que é o nosso Deus. E um dia todo mundo tomou essa decisão. E se nós temos um Pai, todos nós somos irmãos. Amém? Então nessa noite, você é meu irmão, é irmão do Juan, e irmão também de uma grande família. E eu quero que você olhe para trás, olhe o tamanho da família que está te recebendo nessa noite. Amém? Gostaria que você saísse do seu lugar, desse um abraço no Gabriel, amém? Bem forte. Gabriel, seja bem-vindo. Você faz parte da família de Deus, amém? Deus abençoe. Os meus dias em